Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo, não sei nem se você vai ver esse vídeo, mas eu achei interessante trazer aqui algumas percepções acerca dessa ambiência e desse momento dramático que a gente vive a partir da pandemia do coronavírus e eu trago aqui dois estudos para a gente conversar sobre. Pessoalmente gosto de, quando me posicionar a partir de temas tecnicamente avaliados, analisados, sem empirismo, sem achismo. E aqui eu trago dois estudos seríssimos, o primeiro do Imperial College de Londres, acerca da área de saúde, e o segundo através do Banco Central norte-americano em parceria com o MIT, né, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, renomadíssimo, né, ao redor do mundo. O primeiro trata da questão da saúde, né, e 50 cientistas liderados pelo Imperial College, inclusive com a participação de cientistas da própria Organização Mundial de Saúde, fizeram esse estudo e projetaram assim, uma situação nas diversas nações acerca do que pode acontecer dependendo do grau de importância e de seriedade como o assunto seja tratado e enfrentado pelas nações. Se nada for feito, avaliando o cenário brasileiro, o estudo aponta para uma quantidade de óbito assim, assustadora. Fala-se mais de 1 milhão, né, de vidas ceifadas, perdidas para o coronavírus, se nada for feito. Mas como a gente está tendo aí um trabalho muito interessante do Ministério da Saúde, liderado pelo ministro Luiz Henrique Mandetta e sua equipe, nós entendemos que o Brasil está dando passos, está caminhando bem, a despeito da liderança maior do país ainda ter se posicionado contra aquilo que tem sido feito pelo seu Ministério da Saúde. E se tudo for feito como deve ser feito, a partir da única estratégia que o mundo conhece, que é o isolamento social, porque enquanto nós não temos uma vacina ou um medicamento, não é que haja uma segunda estratégia, não é que haja um plano B. Na verdade, só existe uma única estratégia, que é do afastamento social, do isolamento social, com o propósito de sustentar essa curva abaixo da linha da capacidade de atendimento dos hospitais públicos e privados, dando às autoridades governamentais tempo para se organizarem e irem administrando o ritmo, né, da taxa de contágio para que isso possa acontecer dentro das possibilidades de atendimento. Então, o isolamento social visa exatamente isso, visa dar o tempo necessário para que o atendimento seja feito. Porque se você verticaliza o índice de contágio e esse índice suplanta a capacidade de atendimento da estrutura hospitalar pública e privada, isso certamente se transforma num caos, porque os números aqui que eu vou mostrar provam claramente isso, né? Então, assim, os números do Imperial College são dramáticos, né? São dramáticos. E mesmo com todos esses cuidados, ainda nós podemos chegar a números assim alarmantes, né? De óbitos, né? De mortes em função do coronavírus. Então, daí toda a necessidade, todo cuidado, todo empenho, todo compromisso e responsabilidade dos governos para enfrentar, né, este vírus, fazendo exatamente isso que está sendo feito, né? Seja tentando isolar as pessoas e evitando o contato social para que a curva do contágio não estrangule, não ultrapasse a linha da capacidade de atendimento por parte da estrutura hospitalar presente no país. O outro estudo do Banco Central norte-americano em parceria com o MIT, ele tem um nome, o estudo chama Pandemias deprimem a economia, intervenções públicas de saúde não, é o título do documento, né? Eles apontam claramente que o isolamento social é a única estratégia. Não é uma estratégia, é a única estratégia exatamente por conta disso. Não tem vacina, nem tem remédio, então não tem o que fazer a não ser isolar as pessoas, né, do convívio social para, digamos assim, não permitir que essa curva de contágio exploda. O problema e o impacto na economia já estão postos, isso é claro, né? Ou seja, em uma ou na estratégia, por exemplo, do isolamento vertical, né, que ninguém no mundo está propondo, só o governo brasileiro, ou no isolamento
social, como nós estamos fazendo, em qualquer um dos mundos o impacto na economia já é líquido e certo. Mas eles mostram que o impacto é muito menor no formato que o mundo todo está fazendo, que é do isolamento social. E o que podemos agora é trabalhar para atenuar esses impactos, né? Então, liberar as pessoas, o estudo do Banco Central Norte-Americano e do MIT atesta que só potencializa a quantidade de pessoas mortas e agrava os problemas da economia, traz muito mais problema para a economia no médio e no longo prazo. E liberar o consumo melhora pouco a economia, mas muito pouco. O ritmo econômico melhora muito pouco, só melhora parte do comércio, né? Então, assim, produtos caros, viagens, o setor turístico, restaurantes, investimentos, isso não melhora, mesmo que as pessoas estejam liberadas para a sua atividade profissional, né? Então, a melhora é muito pouca e o risco é imensamente alto. Então, assim, a liberação tem um efeito limitado no consumo, é o que o estudo aponta. E, assim, a perda de vidas, eles dizem que, na verdade, gera uma perda econômica relevante, muito maior do que o cenário proposto, por exemplo, pelo presidente do Brasil, né? Então, o isolamento, ele preserva a vida e inclusive, preserva a capacidade produtiva, é o que o estudo também aponta. E o estudo fez um comparativo, por exemplo, com a gripe espanhola, que aconteceu em 1918, e ele pegou cidades americanas, né? Eu cito aqui 4 cidades que participaram desse estudo: Seattle, Portland, Oakland e Los Angeles, todos lá na costa oeste, provavelmente porque aquela área deve ter levado mais a sério a questão do isolamento social. E nas cidades que adotaram com rigor e firmeza a questão do afastamento social, essas cidades tiveram um número de morte muito menor e se recuperaram muito mais rapidamente do ponto de vista econômico, né? Os empregos foram resgatados mais rapidamente, a indústria voltou a atuar mais rapidamente, ou seja, esse estudo prova categoricamente que as cidades que levaram a sério o isolamento social, tanto tiveram o menor número de vidas ceifadas, como se recuperaram mais rápido, né? Inclusive, o aumento dos empregos na indústria aconteceu também com a maior rapidez. E a economia se recupera porque ela tem seus mecanismos, a economia tem conhecimento, tem know-how, né? Tem recursos, né? Tem lá os seus mecanismos e instrumentos de se recuperar. Mas a vida não, né? A vida que se perde, depois é só choro e lamento. E, meu Deus, né? A vida deve estar acima de tudo, né? As pessoas devem ser mais importantes do que as coisas sempre, né? Nada se compara ao valor da vida, né? Dádiva de Deus. Então, assim, as teses alarmistas, inclusive esse estudo do Banco Central Americano também apontam, tem essas teses que tentam justificar o isolamento vertical, dizendo que vai ter caos social, desequilíbrio social, fome, esse tipo de coisa. Certamente, muita dificuldade, sim, claro. Muitas pessoas vão passar por necessidades, mas o estudo aponta que não há, nada se sustenta nessa justificativa, porque tem como, por exemplo, através de ações governamentais, da sociedade civil organizada, as ONGs, as igrejas, a solidariedade humana, tudo isso pode, por exemplo, ser um contraponto aos efeitos dramáticos aí para a vida das pessoas, principalmente as menos favorecidas, as que moram nas periferias da cidade. Mas o estudo diz que as pessoas não morrem de fome, né? Acontece um caso ou outro aqui de saques, de alguma coisa que atenta contra o equilíbrio social, mas nada que justifique, por exemplo, a decisão contrária ao isolamento. E no Brasil? No Brasil, a gente tem que seguir o que o Ministério da Saúde está fazendo, né? E aplauso aqui para esse trabalho muito comprometido, muito sério, muito competente e também muito transparente, com muita informação. Então, agora o Brasil precisa, com muita urgência, de providências anticíclicas para cortar o ciclo, né, na área econômica, para evitar o colapso da economia.
ainda tem muita inércia, tem algumas ações, mas ainda muita inércia. Então, por exemplo, nós temos aqui alguns cenários, né? Trabalhadores informais, autônomos, empregadas domésticas, diaristas, motoboys, motoristas de aplicativos, feirantes, vendedores externos, esse pessoal que tem quiosque, que vende bolo, café, tapioca, né? Ou seja, esses pequenos negócios de autossustento, os microempreendedores individuais e afins, todos nessa linha. Para isso, o Congresso Nacional aprovou os R$600, né? E tem que encontrar um jeito rápido para esse recurso de forma dinâmica e flexível chegar rapidamente até essas pessoas aqui. E aplauso para essa decisão, né? O governo propôs R$200, o Congresso elevou a 500 e o governo, para manter o protagonismo, acabou fechando nos 600. Muito bom, né? Uma concorrência que trouxe uma coisa legal, uma coisa boa. E vai ser extremamente útil e necessário, né? E esse dinheiro está ouvindo essa conversa, existe, está lá tranquilo no caixa do governo. Um outro cenário são as microempresas. Para essas aqui, até agora, eu não ouvi falar nada, né? Ouvi assim, o anúncio através do presidente do BNDES, da Caixa Econômica, e do Banco do Brasil, medidas para pequenas e médias empresas a partir de R$300 de faturamento até 10 milhões. Na verdade, são linhas de financiamento para pagar folha de pagamento, só para folha de pagamento, né? Com dinheiro a um custo baixo, em torno de 2%, com carência de 6 meses, 2,9 ao ano, se eu não me engano, com carência de 6 meses, mais 36 meses para pagar. Então tem aqui alguma alternativa. E para as grandes empresas, eu também não vi ainda nenhuma atitude assim, definida pelo governo. E para esses grandes grupos empresariais aqui, tem que ter linhas de financiamento a custos muito baixos, tendentes a zero não, mas pelo menos um custo que compense a reposição inflacionária, talvez uma taxa Selic, uma coisa por aí, não muito mais do que isso, né? Porque o objetivo agora é salvar a economia, Então, assim, tudo isso, agora todas essas ações de apoio à economia têm que estar vinculadas à manutenção dos empregos. Essa é uma condição sine qua non e inegociável. Então, assim, por enquanto, assim, a gente pensa nessas soluções econômicas, esse ritmo das soluções para estruturar a área de saúde e ampliar a capacidade de atendimento tem que seguir firme, sem parar. Então, aqui alguns dados do Brasil só para a gente chegar a essas conclusões. O Brasil em números aqui, né? O Tesouro Nacional tem aí 1,3 trilhão de reais. Ouvindo aqui essa conversa que a gente está tendo, isso em fundos e em reservas. E para socorro da economia, até uns 200 bilhões de reais, o governo pode fazer uso só dependendo da vontade política, só mesmo de uma decisão política. Está no controle, até porque já foi aprovado aí o estado de calamidade pública e pode ser aprovado também uma flexibilização na lei de responsabilidade fiscal. Então isso aqui está, digamos assim, totalmente viável ao alcance do governo central do país, dependendo mesmo só de uma decisão do governo de caminhar nesse sentido. Não resolve, mas diminui muito o impacto danoso na economia e melhora o ritmo da economia. Injeta muito recurso na economia durante um prazo pequeno, 2, no máximo 3 meses, né? Que é quando a gente imagina que haja um platô e uma descendência na curva de contágio. Então, assim, alguns dados só para provar como a área de saúde tem que ser considerada como estratégica nesse momento. Se nós pegarmos aí uma população de 215 milhões de brasileiros e 10% de infectados, nós estamos falando aqui de 20 milhões de pessoas. Se 5% desse total forem infectados com a versão grave da doença, nós estamos falando de 1 milhão de pessoas. E 1 milhão de pessoas, vamos aqui fazer um comparativo com a quantidade de leitos de UTI no Brasil todo. São 40 mil leitos de UTI. Essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Porque os pacientes em estado grave da doença, do vírus, do contágio, geralmente eles precisam de ventilação, eles precisam de UTI, e numa quantidade dessas, de 1 milhão de pessoas para 40 mil leitos de UTI, você pode imaginar aí o caos que isso não pode se transformar. Por isso, o isolamento social deve ser a estratégia.
até que surja uma vacina, um remédio ou uma outra estratégia. Mas hoje, né, no mundo inteiro, inclusive na pessoa daqueles líderes que inicialmente eram contra e que depois se renderam a essa única estratégia, como o próprio presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro britânico, que hoje, inclusive, tem teste positivo para coronavírus, né? Dos países mais sofridos aí, da própria Itália e da Espanha, né? Que pagaram um preço muito caro, né? Por terem apostado numa estratégia mais livre, né? E depois voltaram atrás. O número já é alarmante, mas de qualquer forma o ritmo diminuiu, está diminuindo. Mas assim, o preço pago é muito caro, muito caro. Quase 11 mil vidas só na Itália, negócio complicado demais, muito complicado. Então o isolamento é a estratégia, né? Porque é o tempo que os governos precisam para se organizar, né? Até que essa curva comece a reduzir. E a conclusão, meus amigos, é que não há solução fácil ou simples num cenário tão dramático, né? Numa tragédia mundial como essa. Não há como a gente passar sem sequelas por uma guerra dessa natureza. Não tem como. Agora, se os governos cumprirem o seu papel, com responsabilidade, com integridade, com compromisso verdadeiro, honesto, se a sociedade civil agir, né, de uma forma solidária, se as ONGs, as instituições, as igrejas, as pessoas, os voluntários, trabalharem solidária e organizadamente, né, se a gente conseguir socializar esse sofrimento uns dos outros, né, trazendo algumas soluções de ajuda, a economia, pode ter certeza, ela vai retornar, ela vai retomar, com muitas quebras, com muitas sequelas, mas ela vai voltar ao seu caminho natural. E aí o apelo é que a gente possa suportar tudo isso, porque vai passar, ou seja, isso não deve durar mais do que 90 dias, né? Eu quero crer que ao final desse mês de abril nós já estejamos aí contando essa história um pouco diferente. Então, assim, é administrar essas sequelas, é tentar, por exemplo, resgatar as empresas pré-falimentares, mas prioritariamente salvar as vidas, né? Porque se assim não for, o preço que nós vamos pagar, inclusive na própria economia, será um preço danoso. E por isso eu finalizo dizendo, fique em casa, meu irmão, fique em casa, continue em casa, permaneça em casa por mais um pouco de tempo. Por mais um pouco de tempo, não vai ser tanto tempo assim. Mas nesse tempo agora é fundamental. Fique em casa. Que Deus nos abençoe. Grande abraço a todos.